Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Como vai, Martin? Eu vou bem, e você? Eu vou bem, obrigado. Bom, nós temos algo interessante hoje. Acho que nunca falamos sobre isso em um pacote. Não desse jeito. Já mencionamos o assunto, mas nunca falamos detalhadamente sobre ele. E já falamos sobre isso em programas separados, mas eu acho importante juntar tudo em um programa só, porque aí a coisa fica mais sólida, né? Mas vamos começar com uma oração para prosseguir. Pai Celestial, obrigado por nos reunir mais uma vez. Nos ajude nessa conversa e ilumine nossas mentes. Nos guie com o Espírito Santo. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Martin, acho que fizeram um ótimo trabalho aí no nosso cenário. O que você acha? Realmente. Os 5 pilares do Adventismo fundamentados na Palavra de Deus. E ali na esquerda vemos o povo de Deus marchando pelo caminho estreito para a Cidade Santa. O que representam exatamente estes 5 pilares? Os 5 pilares distinguem o movimento adventista de todas as outras denominações. As outras denominações podem ter semelhanças aqui e ali, mas nenhuma delas possui todas as 5 implementadas em uma única organização. Quando o movimento adventista começou e pessoas de todas as denominações começaram a aderir ao movimento, o conflito surgiu entre os credos e as escrituras. E, eventualmente, os credos tiveram que ser deixados de lado para que as escrituras se tornassem a norma. E é aí que as pessoas de todas as classes sociais, de todas as denominações, começaram a participar do movimento adventista. E, desde então, pessoas de todos os sistemas religiosos do mundo os deixaram para se unir ao movimento adventista. Desde budistas, neopentecostais, muçulmanos, tudo o que você imagina. Até mesmo os ateus, porque o ateísmo é um tipo de religião. Ateus, os agnósticos, religiões tribais, todas as religiões da Terra. Pessoas oriundas de todas as religiões já se uniram ao movimento adventista. Mas tiveram que deixar suas crenças antigas para trás para aceitar esses 5 pilares. Sim. E estes 5 pilares não surgiram todos de uma vez. Eles foram se estabelecendo à medida que as escrituras foram estudadas. Portanto, estes 5 pilares são bíblicos. E qualquer movimento que não os siga não possui uma visão bíblica completa. Não possui a base completa sobre a qual construir a sua fé. Portanto, precisamos falar sobre esses 5 pilares e nos fazer a pergunta: qual é a importância deles? Será que vale a pena que uma pessoa deixe sua religião ao compreender que ela não incorpore esses 5 pilares? É uma questão dura, não é? Sim, é bem dura, mas não é um bicho de 7 cabeças. Deus deixou as coisas fáceis o suficiente de serem compreendidas. Todos têm que fazer uma escolha. Nós não vamos fazer estudos aprofundados sobre todos os 5 pilares, porque isso levaria horas e horas. E teríamos que mostrar centenas de textos, então vamos passar rapidamente pelos conceitos básicos. O primeiro pilar é o pilar do santuário. Depois vem a segunda vinda de Cristo, que ocorrerá antes do milênio. Temos ali no meio o sábado, depois a questão do estado dos mortos e, finalmente, o espírito de profecia. E todos esses temas são extremamente controversos. Especialmente o 5º, o 4º e o 3º são bastante controversos. A segunda vinda é um grande motivo de conflito. Especialmente hoje, o santuário é uma questão muito teológica. Não há muitas denominações que acreditem num santuário celestial. Não, algumas acreditam em algumas coisinhas, mas não têm a imagem completa. E isso é um problema.
Acho que a maneira mais fácil de decorar esses pilares é lembrar que em inglês os 5 começam com a letra S. É verdade, todas começam com a letra S. Santuário, segunda vinda, sábado, estado dos mortos e espírito de profecia, que em inglês também começam com S. Bem, vamos começar então a ver os 5 pilares. E por que o movimento adventista distingue-se de todos os outros movimentos? E permita-me a ousadia de dizer, porque o adventismo é o único que possui fundamentação bíblica. E eu creio que vamos constatar nesse estudo que estes são os ensinos que Jesus transmitiu. Eu espero que sim. Muito bem, a mensagem do santuário. Martin, será que o Antigo Testamento faz muita referência ao santuário? O tempo todo. Basicamente o tempo todo, né? Começa com Adão e Eva, e o altar de sacrifício, onde morreu o primeiro animal, cuja pele serviu para vesti-los com uma roupa que cobrisse a nudez deles. Será que a gente pode deixar isso claro? Quem foi que sacrificou este primeiro cordeiro? Adão sacrificou. Então não foi Deus, né? Há essa dúvida porque na Bíblia está escrito que foi Deus quem fez as roupas de pele. Mas foi Adão que sacrificou a vítima. Se você analisar a tipologia bíblica, verá que era sempre o ser humano que confessava seus pecados e sacrificava o cordeiro. Então, Martin, a linguagem do santuário é parte integrante da Bíblia. Ora, e se todo o Antigo Testamento for uma tipologia do plano de salvação, ele tinha que ser copiado meticulosamente. Um certo padrão tinha que ser copiado. Lembre-se que Moisés recebeu de Deus o modelo do santuário, o qual teve que seguir meticulosamente. E esse modelo define o tom de todo o plano de salvação. O papel do cordeiro, o papel do sacerdote, tudo isso está envolvido. O papel do sumo sacerdote, a oficiação do santuário, as 2 câmaras do santuário, o lugar santo e o santíssimo, os diferentes ofícios, um era anual, outro diário. Tinha todos esses detalhes. Se formos a 1 João, lemos lá: Meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então temos um advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Não apenas pelos nossos pecados, Martin, mas de todo o mundo. Então, Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Você consegue ver que há uma ligação entre os mandamentos e o ministério de Cristo? Sim, entre o santuário e os mandamentos é muito claro. Certamente. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus se aperfeiçoou. Nisto sabemos que estamos nele. Martin, se você não cumpre a palavra, se você a rejeita ou qualquer parte da palavra, ela diz que você não conhece Deus de fato. Essa pessoa não sabe por que Jesus morreu. Exato. Essa pessoa não entende por que precisa de um mediador. Quem precisa de um advogado é porque infringiu a lei. Mesmo no sistema do mundo, quem infringe a lei vai para a cadeia. Infelizmente, nem todos vão hoje em dia, né? Mas ele deveria ir para a cadeia. E no seu julgamento, é melhor você ter um advogado, não é? Bom, qual é o problema aqui? Por que precisamos de um advogado? Precisamos de um advogado porque infringimos a lei. E se infringimos a lei, estamos sujeitos às penalidades previstas na lei. E neste caso, a penalidade é muito severa, é a morte. Morte eterna. Morte eterna. Mas temos alguém que é a propiciação pelos nossos pecados.
esta pessoa é o nosso advogado. Ainda assim, temos que cumprir a lei. Portanto, Cristo morreu por causa da nossa transgressão da lei. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. É o que ela diz. Então, Martin, há pessoas que dizem: Jesus já fez tudo. Tudo já acabou ali na cruz. Ora, então por que o mundo não acabou naquele momento? Eu não sei, pergunte a eles. O que Jesus tem feito nesses últimos 2000 anos? Nada? Porque afinal tudo já acabou? E há pessoas que chegam ao ponto de introduzir o universalismo e dizer: olha, se Jesus já pagou tudo, então está todo mundo salvo. Apenas continue fazendo o que você bem entender. Mas isso não é lógico, porque quem não cumpre os mandamentos é mentiroso. A Bíblia diz. A verdade não está nessa pessoa. Bem, agora que você mencionou, eu acho que as pessoas não entendem direito o que Jesus quis dizer com está consumada. O que foi consumado? Na cruz, ele pagou o preço pelo pecado. Ele recuperou o que havia sido perdido. Ele tornou-se o nosso resgate. O segundo Adão. Sim, ele derrotou Satanás na cruz, mas não acabou com Satanás. O inimigo ainda está aqui, você crê nele ou não. Aliás, liga a TV e veja por si mesmo. E você verá que Satanás está bem ativo. E seu poder não foi eliminado. Então, o plano da salvação consiste no fato de que precisamos de uma propiciação porque nós quebramos a lei. Aí veio Jesus e se tornou essa propiciação. Ele tornou-se o Cordeiro que morre no seu lugar. E então ele te cobre com a justiça dele. Agora, Jesus é o nosso advogado porque ele mesmo já pagou o preço pela nossa transgressão. Portanto, agora devemos voltar a estar em harmonia com a lei. Do contrário, segundo a Bíblia, somos mentirosos. Certo? O que fez Jesus quando veio a esta terra? Quando ele veio pela primeira vez, seu ministério era simbolizado pelo pátio do templo. No pátio estava o altar do holocausto, e Jesus é o Cordeiro. Agora, todos os rituais de sacrifício ocorriam fora do templo em si, do lugar santo e santíssimo. Era no pátio que ele ministrava. Mas e depois que ele tornou-se o sumo sacerdote? Aí ele entra no templo, lugar santo. Ele não podia entrar no santuário terreno porque somente os levitas podiam entrar. E Jesus não podia, porque ele era da tribo de Judá. Portanto, Jesus só poderia oficiar em um templo que não foi feito por mãos humanas, que é o santuário, certo? Exatamente. Dentro de um contexto tipológico, onde ocorria o ministério diário geral era no lugar santo, portanto, Cristo deveria entrar no lugar santo, e em um certo momento haveria uma transição para o lugar santíssimo, o Yom Kippur, o dia da expiação. Que era uma vez por ano. Pois era necessário seguir o modelo. Se você quebra a norma, o modelo, não conseguem mais entender o que Cristo está fazendo. Por que ele está no céu agora? E qual é a sua função lá? Muito bem, vamos direto ao assunto e ver o que Hebreus tem a dizer. Livro de Hebreus. E, aliás, fizemos uma série inteira sobre esse livro. Martin, há quem diga que a Epístola de Hebreus não foi escrita por Paulo. E eu me pergunto quem é que diz isso. É alta crítica. Ah, tá. É alta crítica. Eles se dizem mais inteligentes do que o próprio Deus. É porque eles são iluminados. Eles passaram por todo o processo de iluminação. Já tem gente que diz que foi escrito muito mais tarde, né? Séculos após Cristo. Agora, eu acho incrível que eles não compreendam o ministério de Cristo e o ofício sacerdotal de Cristo nos primórdios da história da igreja. E se ele está falando do santuário, então toda a carta de Hebreus trata disso, do ministério do sumo sacerdote no santuário. Então a questão é, por que o autor do livro de Hebreus não teria mencionado a destruição do templo? É o que dizem os críticos. Se fosse Paulo, por que ele não mencionou a destruição de Jerusalém e do templo?
Porque ele fala como se essas coisas ainda estivessem em vigor, Ah, sim, é verdade. Como se ainda estivesse intacto. correto? Então, Martin, Deus não brinca de esconde-esconde. Ele deu todas as informações necessárias para a igreja primitiva. E isso foi antes da destruição de Jerusalém, de modo que eles conseguiam entender do que se tratava o ministério. Há pessoas, Martin, que dizem que não existe um santuário lá no céu. Ora, mas o santuário terrestre foi feito a partir de quê? Será que eles não sabem? Você consegue entender que há muita confusão? Claro, é a mesma coisa que dizer que não há juízo. Mas toda a mensagem do santuário está ligada ao juízo. Mas o universalismo afirma que estão todos seguros, todos estão salvos. Não haverá uma primeira ressurreição nem uma segunda. Só que a Bíblia diz que haverá uma ressurreição dos justos e outra dos injustos. A Bíblia é clara a respeito disso. Sabe, mesmo que você jogasse fora o Antigo Testamento, onde fica lá a história do santuário e tudo sobre ele, você se depararia novamente com este assunto ao chegar em Apocalipse e em Hebreus. E isso é um grande problema para eles. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ler Hebreus, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, consideramos o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão Jesus Cristo. Veja, ele chama Jesus de o sumo sacerdote, que foi fiel àquele que o constituiu, assim como também Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então veja que estamos falando de tipo e antítipo. Moisés é o tipo, Cristo é o antítipo. Pois ele foi considerado digno de maior glória do que Moisés, visto que aquele que edificou a casa tem mais honra do que a própria casa. Ora, e qual casa Moisés construiu? Santuário terrestre. Sim, o tabernáculo com a cortina, etc., porque o do edifício foi construído por Salomão. Mas era chamado de santuário. Sim, o tabernáculo também era chamado de santuário. Bom, o santuário terrestre era apenas uma cópia do original. E, aliás, quem foi que edificou a casa mais honrada? Então, certamente, A gente vai falar sobre isso. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele está fazendo isso com todo o poder da divindade. E ele também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio e a realeza eram coisas separadas aqui na terra, mas em Jesus estão juntas. Melquisedeque é o tipo que representa a combinação de rei e sacerdote, o rei sacerdote. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei sacerdote. deixa eu perguntar uma coisa. Ali diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Esse gerado significa criado, gerado no sentido que a maioria entende, ou no sentido de que ele só foi gerado aqui? Essa é uma questão interessante, Martin, porque a palavra gerado aí, como você sabe, tem um sentido de único, monoganês. E, na verdade, existe uma negação da pré-existência eterna de Cristo. É o que eu estou tentando abordar. Se eu entendi corretamente, o sentido é o seguinte: tu és meu filho, hoje te separei para um propósito especial. Correto? Isso mesmo? Muito bem, vamos continuar esta história. Então, Martin, se formos direto para Hebreus capítulo 8, lá diz assim, ora, o ponto principal do que estamos dizendo é isto. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, e não o homem. O homem não ergueu este santuário, Martin. Você consegue ver como a Bíblia corrobora aquele pilar do adventismo? Está bem ali, Martin. Sim, porque a Bíblia é o alicerce, construído pelo Senhor e não pelo homem. A Bíblia diz o verdadeiro tabernáculo. Isso não é história inventada. Martin, as pessoas que querem negar a existência do santuário celestial estão negando a própria Bíblia. Essa doutrina é um pilar que permanece firme de pé. Portanto, se o santuário terrestre era um modelo para o celestial,
Então podemos ter certeza do que Cristo está fazendo agora no céu. Sim, a Bíblia mesmo diz que Jesus está ministrando neste santuário. Correto? Capítulo 9, versículo 11 diz: Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Não dá para ficar mais claro, Martin. Aqui diz um santuário que não é desta criação, não foi feito por mãos humanas. Por mais glorioso que o santuário terrestre tenha sido, ele era apenas uma cópia do original. Portanto, Martin, isto é um pilar. Não dá para mover este pilar. Não podemos apagar essa doutrina verdadeira. O que temos que fazer é pensar a respeito disso. Então, Cristo veio, ele exerceu seu ministério no pátio externo, ele pagou o preço pelo pecado. Ele venceu o pecado na carne. Ou seja, ele veio em forma humana. Ele venceu o pecado, venceu as tentações de Satanás e pagou o preço pelo pecado. Ele pagou o preço por todo o mundo, por cada pessoa que já viveu. O que não significa que todas as pessoas serão salvas, porque nós temos que fazer uma escolha. Muito bem, e depois da ressurreição, ele se tornou um sumo sacerdote, um ministro do tabernáculo celestial. E uma vez que o sacerdote entrava primeiro no lugar santo, Jesus começou o seu ministério no lugar santo, com exceção da inauguração, que inaugurou todo o templo. O que ele fez logo após se encontrar com Maria. Correto. Logo após, ele foi para o céu, o santuário foi iniciado e ele começa o seu ministério. É sobre isso que ele está falando. Nós temos esse advogado. Agora, se formos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, lemos assim: E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 castiçais de ouro. Ou seja, é o lugar santo, porque era ali onde estava o castiçal. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Onde foi que ele viu Jesus? No lugar santo. Ora, Martin, esse pilar adventista não se encaixa com a Bíblia? Com toda clareza. Jesus foi ao lugar santo e não ao Santíssimo. A Bíblia diz que ele entrou no lugar santo e o profeta o vê ministrando nesse local. E à medida que lemos o livro de Apocalipse, vamos avançando no tempo. E, eventualmente, chega o dia da expiação, as cenas do juízo, no qual ele iria para onde? Para o lugar santíssimo. É tão claro, Martin. As pessoas deveriam se perguntar, por acaso faz sentido a cena do juízo no lugar santo? Não, deve ser no Santíssimo, porque lá está a lei. Muito bem, vamos direto para esta cena. Apocalipse 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Ele está falando do altar do incenso. Isso é no lugar santo, Martin. Para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ora, sabemos que o trono está no lugar santíssimo. E o altar de incenso é a ponte entre os dois locais. E a fumaça do incenso que subia com as orações dos santos subiu da mão do anjo diante de Deus. Agora nós vamos para 1844. Este é o fim da profecia dos 2.300 dias, certo? Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 dias e o santuário será purificado. Muito bem. Como a mensagem do santuário havia se perdido, aquele pilar ali do meio caiu e ficou soterrado na poeira. Eles não sabiam o que significava essa purificação do santuário. Afinal de contas, o santuário havia desaparecido. Eles não haviam estudado a Epístola de Hebreus ao ponto de realmente entenderem que o santuário terrestre era apenas uma cópia do celestial. Então, eles não sabiam de qual templo estava falando. E por que o santuário celestial precisaria de purificação? Porque lá estão registrados os pecados.
todos os pecados confessados. Onde você acha que está o registro dos seus pecados? Lá no templo. No terrestre? Claro que não, esse não existe mais. Só pode ser no celestial. Ele é um antítipo do seu tipo. E mesmo no tipo, para onde ia o pecado? Para o lugar santo. Pois é. O registro do pecado ficava no lugar santo. E uma vez por ano, no dia da expiação, ele era purificado. Após o grande desapontamento de 1844, os buscadores da verdade foram conduzidos pelo Espírito da Verdade a estudar a grande doutrina do santuário. Já falamos sobre isso, então não precisamos refazer todo o estudo. Até então, eles haviam acreditado que a terra era o santuário mencionado no texto, mas agora a atenção deles era voltada para o santuário celestial. E agora pulamos para Apocalipse 11, porque é lá que ocorre o grande conflito final entre a besta que surge do abismo, que confronta a mulher, a igreja que guarda os mandamentos. E ali lemos: "E abriu-se o templo de Deus no céu, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo." Agora onde ele está? No Santíssimo. Ah! Mas mesmo agora, em Apocalipse 1, ele estava entre os castiçais, no lugar santo. Então ele moveu-se do santo para o santíssimo. E se voltarmos à Epístola de Hebreus, onde era colocada a propiciação? É verdade? No propiciatório. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. Martin, isso aqui claramente é a última praga. Portanto, esta cena do juízo ocorre a partir de Apocalipse 11 e será concluída na segunda vinda, após a sétima praga. Não faz sentido, não é bíblico. Esse pilar não é extremamente forte? Ou seria um pilarzinho feito de açúcar? Esse pilar foi erguido pelo próprio Deus. Muito bem. Mas Cristo, tendo se tornado sumo sacerdote dos bens vindouros, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, ou seja, não deste edifício. Ou seja, existe um templo no céu. Gostem as outras denominações disso ou não. O fato é que ele existe. Para negarem isso, tem que jogar o livro de Hebreus fora. E Apocalipse também. Hebreus 9 nos diz que nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no lugar santo, havendo obtido para nós a eterna redenção. Então veja, Martin, que ele não podia ministrar no céu enquanto não houvesse derramado seu sangue. E a Bíblia é clara. Não se trata do sangue de cabras, bezerros, ovelhas, aves e outros animais. Não foi com esse sangue que ele entrou no santuário, mas com o seu próprio sangue. Ora, se a tipologia estiver correta, então ele iniciou o seu ministério mediador no lugar santo. A palavra usada para lugar santo é hagion. É o dicionário que diz isso. Esta palavra significa santuário, um lugar santo. Mas não é o lugar santíssimo do santuário, não é? Porém, na New International Version, diz que ele não entrou por meio do sangue de cabras e bezerros, mas entrou no lugar santíssimo. Ora, e agora? De uma vez por todas, pelo seu próprio sangue, obtendo assim a redenção eterna. Mas, Martin, não era lugar santo e agora é santíssimo? Mas, de acordo com a Bíblia King James, ele entrou no lugar santo. A palavra é hagion. Mas o termo utilizado para lugar santíssimo é hagiá hagion. Só que aqui só diz hagion. Estando isso tão claro, por que os tradutores da New International Version utilizaram erroneamente o termo lugar santíssimo aqui? Por causa dos manuscritos que eles usaram. Ah, por que eles não usaram o textos receptos, hein? Seria por algum motivo? Porque aí você tem que usar lugar santo e não santíssimo. E a New King James Version, em Hebreus 9:12, também diz, supostamente utilizando o textos receptos,
diz assim: com o próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, havendo alcançado a redenção eterna. Martin, eu vejo o dedinho sujo, peludo e imundo de Roma aqui. Eu concordo com você. Porque se a New King James Version fosse para tornar a King James apenas mais fácil de ler, por que mudariam isso? Exatamente, não tinha razão para mudar. Então eu mantenho minha posição, Martin. Nós temos um sumo sacerdote que entrou neste santuário e foi sacrificado de uma vez por todas. Já o sistema católico romano o sacrifica sempre que realiza uma missa. O sacerdócio deles é terreno. Ora, qual é o sentido de um sacerdócio terreno se o terreno foi abolido e cumprido em Cristo? É ridículo. Portanto, este é um sistema anticristão. Este pilar bíblico é quebrado por essas outras traduções. Agora, por que estes tradutores da Bíblia eram contra esta coluna? Martin, eu estou começando a gostar dessa coluna. Ela não vai se mover nem 1 centímetro. Não vai se mover nem 1 milímetro. Nem mesmo 1 micrômetro. Essa coluna é eterna. Nós temos um sumo sacerdote. Hoje ele está oficiando em um templo que não foi construído por mãos humanas. Ele iniciou seu ministério no lugar santo do santuário celestial, caminhando entre os castiçais, sendo nosso advogado. Assim, o que ele terminou ali na cruz foi o pagamento do preço, mas o ministério dele ainda não terminou, porque você ainda não havia nascido. No santuário celestial, o preço era pago lá no início, no pátio, e só depois o resto da cerimônia acontecia. Exatamente. Então, se jogarmos fora essa doutrina do santuário celestial, temos que jogar fora também o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. E se fizer isso, você não vai ter ideia de onde está no fluxo do tempo, ou ideia nenhuma do que está acontecendo. Você não entende a progressão do lugar santo para o Santíssimo. Você não entende a diferença entre os dois ministérios, o do lugar santo e o do Santíssimo. Um deles sendo o dia antitípico da expiação. Você não entende a mensagem do primeiro anjo. Chegou a hora do seu juízo. Você não consegue entender. Martin, aquele pilar é eterno. Ninguém o derruba. Você quer derrubá-lo? Eu não. Se quiser, tem que deixar o adventismo. E aí se une à Babilônia. Porque neste caso você não estará mais se baseando na Bíblia, mas estará tentando procurar uma solução universal, uma salvação sem qualquer obediência ao mandamento. Só que nisso você joga fora todo o plano da salvação. Não faz o menor sentido. Sim, é ilógico. Adão e Eva não foram expulsos justamente por infringirem a lei? Sim, eles foram criados dentro de um sistema no qual deveriam se enquadrar, mas as pessoas não entendem isso. Hoje todos querem jogar a lei fora. Sim, dizem que todo mundo vai entrar no céu. Pelo jeito, Deus cometeu um erro, né? Mas sem lei, por que Jesus teve que morrer? Sem a lei, o plano de salvação é uma grande confusão. Eu creio que podemos afirmar com segurança, com base em Colossenses 2, verso 17, que o santuário terrestre era a sombra das coisas futuras, mas a verdadeira substância nos revela o ministério de Cristo. O corpo é de Cristo. Portanto, todo este santuário terrestre é uma representação do plano de salvação. O que mesmo diz a Bíblia? Quando Jesus entrou no templo, ele disse: alguém maior do que o templo está aqui? Alguém maior do que o templo, porque Ele era o cumprimento. ele era o cumprimento da simbologia do templo. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Nem tampouco para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no santuário todos os anos com o sangue alheio. Martin, qual é o impacto desse verso contra a missa católica? Enorme. Desbanca completamente a doutrina dela. Então, quando pessoas como Tyndale ou Frith, ou qualquer um deles, quando esses homens negaram a Eucaristia, o que fizeram contra eles? Eles os torturaram e depois
O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, mas o sacrifício da missa é perpétuo. Isso é blasfêmia. Hebreus 9, 26. De outra forma, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, uma só vez, no fim dos tempos, ele se manifestou para anular o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso já elimina o catolicismo. Totalmente. Na verdade, qualquer sistema que queira manter o sacrifício. Muito bem. E quanto ao protestantismo? Ele não se apoia num pilar quebrado? É o que ele está fazendo, não é? Eles dizem que isso já foi cumprido, então esse pilar foi derrubado. Será que podemos concluir definitivamente que o pilar adventista da doutrina do santuário é inabalável? Sim. É a única denominação que explica o ministério de Cristo e, por consequência, dá sentido às profecias de Daniel e Apocalipse. Com certeza. Vamos para o segundo pilar. A segunda vinda de Cristo. Jesus virá uma segunda vez para estabelecer seu reino, não é? Para tomar sua coroa. Muito bem. Esta segunda vinda será visível. Quando o movimento adventista começou, as pessoas diziam, não queremos ouvir essa mensagem. As igrejas da época não queriam essa mensagem da volta de Jesus. Não. Porque Jesus voltaria para acabar com esse mundo e livrar os pobres pecadores do sofrimento? Não! Caiam fora, não queremos essa doutrina. Mas alguns diziam, mas essa doutrina é bíblica. Na verdade, nem precisamos mostrar os textos, porque já fizemos isso aqui antes. Mas para quem quiser ver rapidamente na Bíblia, pode simplesmente ler João capítulo 14, versos 1 a 4, e pronto, o pilar já está estabelecido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Algumas versões bíblicas dizem, vou fazer muitos quartos para vocês. Será que ele vai nos dar uma kitnet? Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Ele, Jesus, está falando aqui. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a coluna aí, Martin. Pilar sólido. Virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui já podemos antecipar os próximos pilares também, porque isso aborda a doutrina da morte também. Para onde vamos após a morte? Essa foi a passagem que me convenceu de que não há vida eterna sem a ressurreição prometida por Jesus. Ninguém vai para o céu depois da morte. Só iremos para o céu quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos. E esse pilar é estabelecido de maneira muito forte quando é dito, eu vos receberei para mim mesmo. Jesus não disse que iria embora e nos deixaria sozinhos aqui nesse planeta para tomar conta dele. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é a doutrina da segunda vinda, Martin. E vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver estejais vós também. Mas hoje muitos não creem nisso. E vós sabeis para onde vou. E conheceis o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pela fé vocês têm que aceitar. E se o fizerem, farão parte dessas promessas. Atos 1:11. Os quais também disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo como viste subir ao céu. Então é uma coisa física. Caso alguém não tenha entendido o que Jesus disse em João 14, quando disse, vocês sabem para onde eu vou, ele esclarece isso em Atos. Ele envia os anjos para explicar. Porque eles estavam perguntando, mas o Senhor não vai estabelecer o reino agora? Eles ainda estavam perguntando isso, eles não tinham entendido. Eles tinham que esperar pelo derramamento do Espírito Santo antes de receberem essa bênção. E o mais estranho é que ninguém no mundo entende isso. Eles só querem que os milenaristas governem. Eu não, eu quero que Cristo governe. Então isso daí é problemático, porque atrapalha o domínio dessas pessoas nesta terra.
Para eles é melhor que aqueles que creem nisso sejam eliminados, para que o sistema não desabe por causa dessas pessoas que não querem crer do jeito que eles querem que creiam. Parece muito com os israelitas quando Jesus esteve aqui pela primeira vez. É uma repetição da mesma situação. Então, Martin, esse pilar, essa coluna, é muito verdadeira. Veja, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas muitos não creem nisso. O movimento da nova era, liderado por Blavatsky, que naturalmente estava sob a influência de Lúcifer, diz que a segunda vinda de Cristo é uma vinda esotérica, não é literal. É uma chegada de uma nova era de iluminação. É uma era de ouro. Era de ouro. Por 1000 anos. Mas a Bíblia fala de destruição repentina, fala de pragas, e após a sétima praga, a vinda de Cristo. Portanto, as duas histórias simplesmente não batem. Alguém está errado. Quem está errado é quem está contra a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Essa era de ouro está errada. E de onde ela vem? Não vem da tradição católica, com o seu futurismo absurdo, que não é bíblico? E quão visível será quando o relâmpago surgir do leste e brilhar até mesmo no oeste? Assim será a vinda do Filho do Homem, não é, Martin? Essa coluna ainda está de pé, muito forte. O que acontecerá na segunda vinda? Não haverá a ressurreição? Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. E isto significa que você não quer fazer parte da segunda ressurreição. O livro do Apocalipse nos diz que entre as duas há 1000 anos. Um milênio de descanso. Não te parece uma semana cósmica? Definitivamente. Mas muitos dentro de nossas próprias fileiras não querem aceitar isso. É um sábado. É um descanso sabático de 1000 anos, sabatismos. Então, há uma ressurreição e aqueles que forem ressuscitados juntos com os que forem transformados em um piscar de olhos, encontrarão o Senhor nos ares. Então, a doutrina da segunda vinda é retratada de forma muito poderosa nas Escrituras. Claro que sim. E é muito claro como é que isso vai acontecer. Veja, a trombeta vai soar, será um grande espetáculo, todos os olhos verão, desde o leste até o oeste, não vai ser nada secreto. Não haverá nada secreto, nada. Será um negócio muito barulhento. Sim, extremamente alto. Pois é. E haverá até uma ressurreição especial para aqueles que os traspassaram. Estes terão a triste infelicidade de morrerem 3 vezes. Muito bem, mas chegaremos lá. Mas será então que o pilar da segunda vinda ainda está de pé? Com certeza. E muito forte. Muito bem. Vamos agora para o sábado. Vamos nos animar um pouco. E vamos agora para o pilar do sábado. Quando é que o sábado foi instituído? Veja, há uma grande polêmica sobre isso. Pessoas que antes associavam a denominação com esses 5 pilares, agora estão dizendo que não é desde a criação. Que engraçado! E de onde vem isso? Olha, quando eu vi esse negócio, eu nem tive vontade de continuar assistindo. Então, na verdade, eu não sei quem é que anda espalhando isso. Martin, antes da queda de Lúcifer lá no céu, ninguém duvidava que Deus fosse o Criador de tudo. Ninguém duvidava da sua origem, correto? Então, quando Deus criou o homem, Ele nos diz que o sábado foi feito para o homem. Não foi feito apenas para os judeus. Foi feito para o homem, foi instituído no Éden quando nem sequer havia judeus. Antes do dilúvio. Isso foi muito antes dos judeus. Pois é, os judeus nem existiam naquela época. Isso é uma coisa posterior. Ainda que você queira dizer israelitas, é a mesma coisa. O sábado já é de antes. Por que Abraão guardaria os mandamentos se eles só forem instituídos no Sinai?
Muito bem, o sábado. Será que o sábado se sustenta? Vejamos. Fala também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Este é um sinal de redenção, Sei. mas também é um sinal de criação, porque no mandamento está escrito: em 6 dias o Senhor fez. É por isso que guardamos o sábado, mas aqui é dito para te santificar. Isso não significa trazer-nos de volta a harmonia com a lei dele? Claro. Muito bem. E em Deuteronômio não diz: guardem o sábado porque vocês eram escravos no Egito, mas foram libertados da escravidão? Isso é redenção? Redenção e criação. Muito bem. Então você pertence ao Senhor porque Ele te criou e porque te comprou por um preço. Você foi redimido. E você deve reconhecer publicamente isso. Através do quê? Através da guarda do sábado. Então você deve guardá-lo, porque é Ele quem o redime e o santifica. Ou seja, Ele te dá um novo coração, Ele te faz uma nova criação. E a outra razão pela qual você guarda o sábado é porque Ele te criou. Mas é claro que Ele mudou isso quando veio a este mundo, não é, Martin? E isso é um problema quando você vai para Apocalipse e a mensagem do primeiro anjo. É um problema lá, mas e quanto a Mateus 5,17? Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio, exceto o mandamento do sábado, né, é o que dizem, nada mudará de jeito nenhum. Não está escrito isso não. De jeito nenhum. Não existe uma maldição para aqueles que tentam mudar as escrituras, então é melhor eu ler direito o que diz a Bíblia, porque eu não quero que essa maldição recaia sobre mim. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, quando você vai para o versículo 17, cumprir não significa abolir, jogar fora. Não, definitivamente não. A menos que você tenha um problema gramatical. Ou um problema interno pessoal que o faça não querer cumprir essa lei. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ainda que dos menores... Martin, não há outro versículo que diz que quem quebrar um, quebra todos? E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E mais tarde ele deixa claro que quem for chamado menor não estará no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Cristo nunca veio para abolir ou mudar a lei, ele veio para exaltá-la e para concretizá-la, para vivê-la, para nos dar um exemplo de como viver. Levítico diz que se trabalhará durante 6 dias, mas no 7º dia, e não o primeiro, é o sábado de descanso, a santa convocação. Não fareis nenhum trabalho nesse dia, pois é o sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Portanto, é o símbolo de sua santificação, e não da santificação por obras. Mas Roma diz que você é anátema se disser que as obras não salvam. Hebreus 4:3, pois nós que cremos, entramos no descanso, ou seja, nós descansamos na obra completa de Cristo. Eu não estava lá quando Ele criou o mundo. Mas você pode participar do descanso. Sim, é como ele diz. Assim como jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Está feito, Martin. Não há nada a acrescentar. Mas deixe-me esclarecer. Eu não posso fazer absolutamente nenhum ato para merecer meu lugar no céu. Mas com certeza não entrarei no céu sem fazer absolutamente nada. Como você chama isso? É um dilema. Exatamente, um paradoxo. Eu não entrarei no céu por cumprir a lei, mas não entrarei no céu negligenciando a lei. Não é?
Então, há um repouso para o povo de Deus. Todos nós precisamos ser salvos pela justiça de Cristo e não por nossas obras. Portanto, vamos abolir a lei, conforme Romanos 3? Não, nós a estabelecemos. Deus nos livre disso. Então, Martin, só para deixar a questão bem clara, essa questão do sábado contra a marca da besta, que é o domingo, e eu afirmo isso porque a própria besta confirma que é o domingo. O domingo é a marca do seu poder eclesiástico. Essa afirmação é da própria Igreja Católica. Os milenaristas veem isso sob essa perspectiva. Então, só para garantir... Sim, nós também veremos Jason Wolf nesse vídeo. Ele é um nacionalista cristão que também apoia Douglas Wilson. Com quem tivemos uma entrevista aqui sobre a questão do sábado. Exatamente. Recentemente, eles fizeram uma entrevista com Jason Wolf, onde ele disse que está muito alinhado ao pensamento de Tomás de Aquino. Aí está o pensamento totalmente católico, supostamente induzido por santos. Sim, e eles vão falar sobre a introdução de leis do sábado. Bom, obviamente, das leis da marca da besta, porque o sábado não é um 7º dia, mas o primeiro da semana. Você já falou sobre isso antes? Os Estados Unidos têm leis relativas ao sábado, têm leis contra a blasfêmia, leis em todos os Estados Unidos que favorecem muito claramente e têm demonstrado o fato de sermos um povo cristão, uma religião cristã. Portanto, afirmar isso é realmente uma ignorância histórica. As pessoas não percebem que as leis do sábado, ou as leis do domingo, as leis azuis, bem, essas leis nunca foram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte. Então, não há nenhum caso no qual você possa se basear, pelo menos listados no Supremo Tribunal, que negam a um Estado ou a uma cidade o direito de estabelecer uma lei dominical. Na verdade, ainda existem até mesmo resquício de leis segregacionistas hoje em dia. Eu deixei bem claro que eu estabeleci os princípios daquilo que é permitido, mas no fim das contas somos americanos e queremos ver a recuperação dessas coisas da tradição americana. E tirando as últimas décadas, todo mundo achava que éramos uma nação cristã, porque tínhamos leis dominicais, tínhamos leis contra a blasfêmia, então o povo reconhecia que éramos cristãos. Martin, será que o sábado permanece de pé? Sim, muito forte. Certo. Só para confirmar, será que o sábado é só mesmo para os judeus? Veja, bem-aventurado o homem, diz Isaías capítulo 56, que faz isso, que se apega a isso, que guarda o sábado e não o profana, que guarda sua mão de praticar qualquer mal. Nem diga o filho do estrangeiro, tem nada de judeu aqui, Martin, todo mundo, que se uniu ao Senhor, dizendo, o Senhor certamente me separou do seu povo, ou nem diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e se firmam na minha aliança, a eles darei, e lembrando, aqui está falando do estrangeiro e do eunuco, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhores do que os de filhos e filhas. Dar-lhes um nome eterno que não será eliminado. Estaria ele prevendo que o estrangeiro e o eunuco, em outras palavras, aqueles que se tornaram, digamos, castrados por causa desse mundo, dos ensinamentos deste mundo, esses homens só guardarão o sábado porque se apegaram ao Senhor do sábado. Isso eleva o seu respeito, o seu amor por Deus. Como um evolucionista, eu não conseguia guardar o sábado. Para mim, isso era ridículo. Talvez você pudesse guardá-lo a cada 7 milhões de anos. Eu não poderia guardar o sábado sendo um ateu, né? Afinal, eu não acreditava em criação. Mas uma vez que eu reconheci a criação do Criador, agora eu posso guardar o sábado. O que não significa que eu estou salvo.
Porque todo indivíduo perdido tem que se arrepender e voltar a estar em harmonia com Deus e sua lei, e aceitar sobre si a veste da justiça do seu advogado. Aí ele pode guardar o sábado, porque é Jesus quem o santifica. Sim, nós guardamos porque fomos santificados e não para nos santificar. Veja que o estrangeiro e o eunuco, aqueles que se tornaram religiosamente castrados, estes mesmos não guardarão o sábado? Sim, é o que diz. Sim, é o que diz ali mesmo. E a gente tem que lembrar, porque muita gente fica preso na parte em que diz que Jesus fez tudo por nós. E agora, se tentarmos guardar o sábado, estaremos rejeitando essa salvação, rejeitando o que ele fez na cruz para nos libertar. Mas ele nunca disse que nos libertou do sábado e nem dos 10 mandamentos. Essa lei é uma manifestação do amor que ele te mostrou, do que ele fez por você. Correto? Vamos perguntar algo sobre o sábado na história. Por que os judeus foram para o cativeiro babilônico? Porque eles não guardavam o sábado. E o que diz Ezequiel sobre isso? Porque desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas profanaram os meus sábados, pois seus corações foram atrás de ídolos. Eles queriam seguir o seu próprio coração. Mas por que foram atrás de ídolos? Porque não é verdade que quando você reconhece o sábado, você reconhece quem é a autoridade em sua vida? Sim, e reconhecer o domingo é idolatria. Guardar o domingo é idolatria, porque viola o segundo mandamento. Sim, porque não foi Deus, mas uma pessoa que estabeleceu o domingo. E isso é idolatria porque você não está honrando o sábado de Deus, mas o dia de um homem, o Papa, ele torna-se o seu Deus. E não me importa quanta água sanitária ele use para limpar aquela roupa branca dele, por baixo ele está com roupas sujas. Sim, você pode ver algumas fotos do Papa Francisco com a roupa preta de jesuíta dele atrás da batina branca, mas enfim. Mas esse é um assunto muito importante. Com relação à restauração, e lemos isso no livro de Esdras e Neemias, a primeira restauração que ocorreu foi a do próprio templo. Então este é o plano da salvação. E o último era o muro e o sábado. O sábado foi a última correção. Este era o tipo. E o mesmo se aplica ao mundo cristão. Então, o sábado. Será que o sábado desapareceu do mundo? Claro que não. Sempre houve um povo guardando o sábado. A luz sempre foi passando, ainda que fraca. Então, a primeira geração de cristãos guardava o sábado, certo? Como era o seu costume, diz a Bíblia. Os valdenses guardavam o sábado e foram perseguidos. Sem piedade. Foram punidos com a perda dos seus bens pelo Sínodo de Toulouse e, eventualmente, foram sentenciados à morte. A igreja celta guardava o sábado. A igreja etíope guardava o sábado. E se eu não me engano, ainda guardam. Em parte, sim. E quem destruiu essa questão não foram os jesuítas? E quanto aos reformadores, será que eles foram confrontados com a questão do sábado? Você já mencionou isso muitas vezes antes? Karlstadt, Karlstadt, Gleit. Gleit. Sim, todos eles emitiram advertências sobre o sábado e disseram, olha, a gente devia guardar o sábado, mas a maioria rejeitou. Mas o sábado nunca desapareceu. Aí vieram os batistas do sétimo dia e disseram, olha, a gente tem que guardar o sábado. E finalmente os adventistas do sétimo dia estão guardando o sábado hoje. Isso é importante dizer. Não foram os adventistas que realizaram esse pilar. Sim, não é um pilar deles. É um pilar bíblico. Na verdade, os adventistas nem se deram conta no início do sábado. No início, eles também não tinham percebido. Muito bem, então o santuário é um pilar que não pode ser derrubado, porque é bíblico. A segunda vinda também não pode ser derrubada. E o sábado é um pilar que também não pode ser movido, pois é bíblico. E será confrontado pela marca da besta. E esse é o problema, porque a verdadeira questão é quem é o seu Redentor, quem é o seu Criador. O único símbolo que temos das duas coisas é o sábado. Qual desses três que discutimos até agora podemos descartar, Martin? O que você acha? Ora, nenhum deles.
Na verdade, isso é muito bom, porque se nos apoiarmos nesses pilares, tudo vai ficar bem. Então eu não posso ignorar o sábado, não posso ignorar a segunda vinda e não posso ignorar o santuário. Quem sabe a gente pode ignorar o estado dos mortos, né? O que você acha? Eu acho que não, Walter. Muito bem. Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem disse isso, Martin? Deus o disse. Gênesis 3, versículo 4. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Lúcifer disse. Satanás disse isso. Então, um não concorda com o outro, porque são argumentos opostos. Algumas pessoas me dizem que é preciso ser teólogo para conciliar versículos como esse. Olha, acho que sim, porque as igrejas conseguem reconciliar, mas isso é impossível. Um dos dois tem que estar mentindo. Com certeza. Deus disse, certamente morrerás, e Satanás disse, certamente não morrerás. Ora, quem está certo? Para mim é inacreditável que as igrejas acreditem que Satanás está certo, não é? Bom, eu nem vou incluir todos os versículos referentes à morte, porque já fizemos isso várias vezes aqui. As pessoas podem procurar os outros programas, no qual discutimos o estado dos mortos e todas essas questões. Mas a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, seus pensamentos acabaram após a sua morte. Para vivermos novamente, precisamos do nosso corpo, precisamos ser ressuscitados. E as novas traduções também melaram isso, mas enfim. Até mesmo Paulo e todos os outros, quando estavam aguardando ansiosamente a segunda vinda e a ressurreição, na verdade, até mesmo Lázaro, quando ele morreu, Jesus disse que tudo ficaria bem, e aí Marta disse sim na ressurreição. Então era nisso que eles acreditavam. Eles já sabiam que Lázaro estava dormindo. Muito bem. Esta é a falsa doutrina da imortalidade da alma. Esta é uma doutrina da serpente. É a doutrina da serpente. A imortalidade da alma. Muito bem. Com relação a essa questão, a Bíblia afirma claramente que a morte é um estado de sono. É um estado de esquecimento. Se vocês rejeitarem a Deus e o seu caminho, sofrerão a segunda morte. E se consumirão em fumaça. Você vai ser consumido, você vai sumir como se nunca tivesse existido. Você vai desaparecer. Simplesmente isso, o esquecimento eterno. Você nunca mais existirá. Então Deus não mentiu para a gente. Nós morreremos por causa do pecado. Só que Deus pagou esse preço da morte que nós deveríamos sofrer para nos oferecer uma saída para isso. E se aceitarmos, temos que nos arrepender e sermos batizados. Temos que nos afastar dos maus caminhos. Precisamos voltar à retidão. Depois leia Ezequiel 33, é muito simples. Temos que aceitar o que Jesus fez por nós. Se você acredita ser imortal e que não pode morrer, aí você começa a criar planos de contingência, porque o que acontecerá a você se você não estiver em harmonia com Deus? É aí que vem a doutrina do inferno. Então, se você vive eternamente, como disse Satanás, e você não está em harmonia com Deus, para onde você vai? Para o inferno. As pessoas acham que quando você morre, vai direto para o inferno e o capeta vai ficar te espetando com um garfo. Muito bem, então inventaram essa doutrina do inferno. Bom, a Bíblia fala sobre o inferno, mas na Bíblia a palavra inferno é a tradução da hebraica Gehenna, e às vezes é a tradução da palavra Hades, que significa túmulo, sepultura. Muito bem, então o inferno é simplesmente a sepultura ou um lugar mesmo para onde você vai depois da morte? A verdade é que não vamos para lugar nenhum além do túmulo, certo? Ó morte, onde está a sua vitória?
Isso porque Jesus vai ressuscitar os mortos, né? Toda a doutrina da ressurreição é destruída por essa estupidez de acreditar que Satanás estava certo. Aí eles inventaram essa coisa do inferno. Eles chegam ao ponto de usar essa passagem das Escrituras, onde Jesus desce ao inferno porque ele tem as chaves. Então eles dizem que Jesus não morreu de verdade, ele só foi para o submundo, no inferno, etc. E lá expulsou Satanás, abriu os cadeados. Se isso for verdade, ele fez um trabalho muito mal feito, porque Satanás está a todo vapor aqui na Terra, não é? Essa doutrina é um absurdo. Mas é nisso que o mundo acredita. É verdade. E ela vem do catolicismo e também do paganismo. Certo, então tiveram que inventar o inferno e assim tornaram Deus um monstro. E se você também quiser negar a doutrina da expiação, aí você tem que inventar o purgatório para que você pague pelos seus próprios pecados. Antigamente, antes do Papa Bento XVI, eles ainda acreditavam no limbo para bebês. Para onde os bebês vão, já que ainda não tiveram a chance de pecar, certo? E quanto à doutrina da predestinação, segundo a qual Deus decide o seu destino, se você vai para o inferno ou para o paraíso? Sim, neste caso você não tem escolha. Não, porque Deus decide por você. Ele é um executor arbitrário. Ele só te criou para te destruir. Muito bem. E quanto ao espiritismo? Essa é uma questão importante, especialmente hoje. Certo. Podemos dizer que a doutrina da imortalidade da alma leva às outras doutrinas que destroem completamente o caráter de Deus? Sim. Essas doutrinas fazem de Deus um monstro pior que Stalin ou Hitler, que tortura as pessoas sem piedade por todo sempre. E isso por causa de uma vida curta de pecados aqui na Terra. Mas, segundo essa doutrina, Deus predestina algumas pessoas para queimarem para sempre no inferno, sem sequer lhe darem uma chance. Porque, afinal, as pessoas não têm escolha nessa doutrina. Mas todas essas doutrinas são mentiras sobre o caráter de Deus e o plano da salvação. Sim. Veja, especialmente no final, esses pilares, a segunda vinda, o sábado e o estado dos mortos, serão temas que Satanás vai explorar para enganar as pessoas. E se ele realmente quiser te enganar, como fez Inácio de Loyola, aquele homem mau que as pessoas chamam de santo, que conversava com demônios e fingia estar falando com Deus, isso traz o espiritismo para o mundo. Aí o sentimento torna-se a norma. Neste caso, as pessoas não estariam falando com demônios, isso porque os mortos de verdade não sabem de nada, eles não voltam mais. A Bíblia deixa isso claro, eles nunca voltam para casa. Seus pensamentos acabam no dia em que morrem. E ali perecem nesse estado de inconsciência até a ressurreição. Muito bem? Espiritismo. O Espiritismo não vai abrir o caminho para a aceitação do catolicismo? Sem dúvida. Isso vai acontecer. Será uma cola que unirá o protestantismo e o catolicismo. Porque quando vivenciam o espiritismo, essas manifestações que não se baseiam na palavra de Deus, seus sentimentos e suas emoções assumem o controle e assim acabam negando a palavra de Deus. Quantas pessoas já vieram até você e disseram: você nunca vai me convencer, porque eu vi a pessoa morta, eu falei com o espírito dela, eu a senti. Mas a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. A Bíblia é contra culto aos ancestrais. A quem eles estão adorando? A Bíblia é muito clara. Eles estão adorando demônios? Paulo diz isso sem rodeios. Espíritos de demônios. É o que adoram. E se você ora a santos, você também está adorando demônios. Isso porque os santos estão mortos. Seja lá quem estiver te respondendo em nome deles é um demônio. Maria está morta. Portanto, quem quer que apareça como Maria para você é um demônio. Claro, isso se você acredita em Deus e não na serpente. E com relação a fingir a segunda vinda?
Quem é que vai tentar fingir a segunda vinda de Cristo? Lúcifer. Quem está aqui na Terra nesse momento? Os seres humanos e os demônios. Não existem espíritos de mortos. Não tem nada flutuando por aí. Sua vozinha não está flutuando, ninguém está flutuando. Não vamos analisar os versículos porque todos nós já conhecemos, mas esse é um assunto muito sério. Então, com relação à questão dos mortos, para onde isso nos leva eventualmente, Martin? Para, como disse Alice Bailey, a manifestação da hierarquia. Ou seja, essa liderança espiritual que vai aparecer tentando falsificar a volta de Cristo. Tudo isso faz parte do falso estado dos mortos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai ressuscitar as pessoas e elas encontrarão o Senhor nos ares. Na segunda vinda, Jesus não vai tocar o chão. Se aparecer um Jesus andando por aí, é falso, é espiritismo. É baseado na falsa doutrina do estado dos mortos. E veja o pensamento católico sobre essa questão. Vamos ouvir o que os católicos têm a dizer. Nesta série, estou aqui para lhe fazer uma pergunta. O que as pessoas inteligentes, os americanos comuns, deveriam pensar sobre os OVNIs? Hoje temos a companhia de dois grandes pensadores contemporâneos sobre o assunto. E, segundo ambos, tem tudo a ver com religião. Por enquanto, esse é o nosso episódio final. Portanto, é justo nos preocuparmos com as coisas finais. Afinal, quando nos deparamos com questões que nos levam além dos limites da compreensão humana, é apenas uma questão de tempo até nos depararmos com Deus. Eu sou católico, eu me interesso em religião, tenho interesse em experiências religiosas. Acho que existem aspectos em que elementos do fenômeno OVNI se assemelham a características, mas ao mesmo tempo formas extremamente bizarras de espiritualidade e experiências sobrenaturais do tipo que se encaixam perfeitamente dentro de um relato do estilo William James sobre as variedades da experiência religiosa. Você é uma estudiosa de religião. Você vasculhou os arquivos do Vaticano. Fale-nos sobre essa intersecção entre a crença religiosa, folclore e OVNIs. De modo geral, em sua experiência, as pessoas religiosas são mais abertas a essas ideias? E me refiro às pessoas religiosas tradicionais, não a islâmicos que acreditam em OVNI, porque isso é rejeitado como heresia pelo islamismo tradicional. Olha, eu acho que as pessoas comuns nos Estados Unidos, as pessoas religiosas, são tão propensas quanto as pessoas seculares, ateias ou simplesmente agnósticos, a acreditarem em OVNIs. Embora, metafisicamente, eles possuam, sim, uma categoria de compreensão da inteligência não humana, porque, obviamente, ao longo da Bíblia, a inteligência não humana é referenciada. Os anjos caídos, mas eu nunca tinha pensado em OVNIs até por volta de 2012. Isso aconteceu por meio de um trabalho na tradição católica, especialmente com relação a contatos que as pessoas têm com anjos. Isso me levou a considerar os relatos modernos de OVNIs como uma continuação, uma nova forma de religiosidade. Basicamente, Martin, a Bíblia nos diz que este planeta é isolado. Temos aqui embaixo apenas seres humanos e demônios. E os anjos de Deus, que cuidam de questões entre demônios e a humanidade. Eles são a nossa proteção. Sem eles, provavelmente teríamos sérios problemas. Na verdade, nós seríamos extintos como raça humana. A Bíblia diz que 4 anjos estão impedindo a entrada dos ventos, mas em um certo momento eles serão liberados. Muito bem, Martin. O estado dos mortos vai abrir o caminho para manifestações de natureza sobrenatural. E se você não aceitar a verdade sobre o estado dos mortos, você será arrastado por todos os ventos de escuridão. Porque isso exigirá negar as evidências que os seus próprios olhos veem. Os seus sentidos serão colocados à prova e isso será o problema. O mundo vai te testar com relação a isso. Portanto, a única esperança que você tem é se apoiar no que está escrito. Então, Martin, aquele pilar, o estado dos mortos, se você o compreender e o aceitar, você está protegido contra as muitas ilusões que estão por vir. Essa será a única proteção.
Você vai abandonar esse pilar? Isso seria muito perigoso. Será que Lutero compreendia a condição dos mortos? Parcialmente. Lutero, ele teve que sair de todas aquelas doutrinas erradas. Sim, ele não entendia muito bem como compreender o inferno e tudo mais. No início ele ficou um pouco perdido, mas ele compreendeu que a Bíblia diz claramente que os mortos não sabem de nada. E quanto a Tyndale? E quanto a Frit? Será que entenderam? E o que dizer da conexão cristã, que era o movimento protestante do qual surgiu James White? Será que eles conheciam a verdade sobre este assunto? Sim. Então a verdade nunca desapareceu. Mas as pessoas não querem aceitá-la porque querem acreditar na palavra da serpente. Então eu não vou abrir mão daquele pilar porque ele é bíblico. Os mortos não sabem de nada. Bom, finalmente temos o espírito de profecia. Acabamos de fazer um programa sobre ele. Sim, parte do programa dos 3 oráculos. Sim, então achei que seria apropriado mencionarmos isso novamente. E esse pilar em particular, parece que todo mundo quer derrubar. Exato. Só que isso é muito perigoso. Apocalipse 12:17 nos diz que o dragão estava irado contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra contra o restante de sua descendência, ou seja, a igreja remanescente dos últimos dias que terá a verdade. E que é fiel a esses pilares. Sim, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então essa igreja guarda os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, e precisam compreender a mensagem do santuário, o que significa a mediação, a morte, todo o ministério de Cristo. E tudo isso aconteceu por causa da transgressão da lei. Se você quer ter o testemunho de Jesus, então você tem que acreditar no santuário. 1 Coríntios 1:6 diz: mesmo o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o segundo pilar. Estamos aguardando a segunda vinda. E aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo não têm falta de dom nenhum, incluindo o dom do espírito de profecia, o qual também vos confirmará até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está confirmando que o espírito de profecia existirá na igreja remanescente, no fim dos tempos, entre aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Muito bem. E Joel nos diz que este é o caso. Já falamos sobre isso no episódio sobre os oráculos. Acontecerá depois, ou seja, perto dos últimos dias, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e jovens terão visões. Será que essas coisas realmente aconteceram? Sim, tínhamos crianças pregando na Noruega e em países escandinavos sobre a segunda vinda de Cristo. Tínhamos William Foy e todos os outros, o Hazen Foss também, tendo visões, e pessoas pregando essa doutrina. E sobre os servos e sobre as servas, ou seja, as mulheres não estão excluídas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei maravilhas no céu e na terra. Na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isso se refere aos últimos acontecimentos, ao escurecimento da lua, etc., etc. O sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, e esse ficou conhecido na história como o dia sombrio. Sim, tudo isso já aconteceu. Pouco antes do grande e terrível dia do Senhor. Então estamos falando do último movimento? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, como o Senhor disse, entre o remanescente que o Senhor chamar. De acordo com o Apocalipse, este remanescente tem o espírito de profecia. Simples assim. Sim, não se pode ignorar isso daí. E o que fará este último movimento dos últimos dias? O Senhor Deus te guiará continuamente. Isso é Isaías 58, verso 11. Sacia tua alma na seca e fortalece os teus ossos e serás semelhantes a um jardim regado e como uma fonte de água cuja água nunca falta. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ele está falando do remanescente aqui. Eles edificarão as antigas ruínas.
Ou seja, erguerão esses pilares. Sim, porque Foram todos derrubados. alguém precisa colocá-los no lugar novamente. Pois é, eles não substituirão esses pilares. E será chamados de o reparador de brechas. A brecha no muro, a violação da lei do sábado. Esta é a violação da lei. O restaurador de veredas para habitar. Mas qual é o desafio? Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres o teu gosto no meu santo dia, e chamares ao sábado deleite, santo dia do Senhor, honroso, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem buscando o teu próprio prazer. Martin, isso aqui não é um pré-requisito. Sem dúvida é. Então vocês se deleitarão no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. É Deus quem está falando aqui, Martin. Será então que o sábado será restaurado nos últimos dias? Sem dúvida? Será que o dom de profecia será restaurado nos últimos dias? Sim. Qual pilar você quer derrubar? É impossível derrubar qualquer um deles e ainda chegar na cidade celestial. Martin, você é um encrenqueiro. Não sou eu, é o que está escrito? Você é um encrenqueiro, Martin. Muito bem. A questão é, manter esses 5 pilares vai atrair a perseguição das pessoas sobre você. Existe alguma denominação no mundo que reconheça tudo isso daí? Sim. Sim, existe. E não são muitas. Acho que apenas uma. Só há uma. Muito bem. Mas mesmo dentro de nossas igrejas, não há gente querendo derrubar um pilar? Sem dúvida. Muitos tentaram chutar para fora o santuário. Também o espírito de profecia? Também chutaram o sábado. Um pequeno chute aqui e ali, meio improvisado, né? Mas esses pilares não vão para lugar nenhum, Martin. Porque Deus estabeleceu esses pilares. E quando você lê na Bíblia sobre aquele evento, depois que Atalia matou todos os filhos do rei e havia restado apenas um, ele estava de pé junto à coluna. E eu quero ficar de pé junto ao pilar. Todos os 5. Vamos orar? Pai Celestial, estes são os 5 pilares do Adventismo. Como vimos, Senhor, é impossível mostrar pela Bíblia que essas doutrinas não existem mais. Elas permanecem firmes até hoje, nesta igreja. Mas para continuarem de pé, dá-nos a coragem de permanecer ao lado deles. Em nome de Jesus. Amém.